Olá galera da internet, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo de geometria analítica. E antes de começar, eu queria já pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, seu comentário, sua dúvida, suas perguntas, para a gente poder ter um feedback aí de como é que as coisas estão andando, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Bom, para falar de posição relativas entre duas retas, nós já nos sentimos à vontade porque já temos um conhecimento legal aí de coeficiente angular. Tudo vai depender então do coeficiente angular a partir de agora, tá? Bom, quando a gente fala de posição relativas entre duas retas, nós estamos pensando em 4 situações, tá? Essas 3 vermelhas são as que nós vamos ver hoje. Bom, para falar das perpendiculares eu vou precisar de um novo vídeo. Quando é que duas retas então são concorrentes? Quando nós temos o coeficiente de uma diferente do coeficiente angular da outra. Então basta que os coeficientes sejam diferentes entre si que nós já vamos poder dizer que elas são concorrentes, ou seja, que elas se cruzam, tá? Se nós tivermos o coeficiente angular de uma igual ao da outra, aí nós podemos dizer que as retas são paralelas, né? Tem uma questão aí de paralelas distintas, paralelas coincidentes, né? Alguns autores consideram o caso das retas coincidentes como um caso de paralelismo, tá certo? Eu particularmente prefiro tratar como um caso à parte, tá bom? Embora aconteça de MR ser igual a MS aqui também, tá bom? Mas vamos lá. Então, se elas são paralelas, só explicando por que eu não gosto de tratar assim, é porque quando nós vamos lá e resolvemos o sistema formado por duas paralelas, o sistema não tem solução. Quando as retas são coincidentes, aí há infinitas soluções, porque há infinitos pontos em comum, tá certo? Então eu gosto de tratar de forma diferente, tá? Bom, então vamos lá. Paralelas então, quando o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. E aí vamos para o caso das coincidentes. Acontece o mesmo que na paralela, tá? O coeficiente angular de uma tem que ser igual ao da outra, mas também temos que ter o coeficiente linear de uma igual ao da outra, tá? Aqui, para elas serem apenas paralelas separadas, NR tem que ser diferente de NS nas paralelas, tá bom? Bom, então vistos os 3 casos que nós vamos trabalhar nessa videoaula, vamos entender como é que funciona a história das retas paralelas. Coloquei uma figura aqui para ilustrar, duas retas RS. Na reta R nós temos um ângulo alfa e na reta S nós temos um ângulo beta. Bom, então de cara eu vou logo afirmando o seguinte aqui, ó. R é paralela a S somente se acontecer uma coisa. Só acontece isso aqui quando o alfa é igual a beta. Isso parece bem óbvio, né? Se os ângulos são diferentes, é claro que uma hora elas vão se cruzar. Mas se os ângulos são iguais, elas vão seguir paralelas até o infinito, tá? Agora, alfa só é igual a beta quando a tangente de alfa é igual à tangente de beta. E essas tangentes só são iguais quando os coeficientes angulares são iguais. Moral da história, R é paralela a S somente se o coeficiente angular de uma é igual ao da outra, como eu já havia dito. Essa é a ideia de retas paralelas, tá? Então basta que os coeficientes angulares sejam iguais. Aí só lembrando, para que elas sejam distintas, coeficientes lineares diferentes. Se os coeficientes lineares também forem o mesmo cara, aí nós vamos dizer que elas são paralelas coincidentes ou simplesmente coincidentes. Vamos para os exemplos aí, que são bem simples. Então primeiro, qual é a equação reduzida da reta que passa pela origem e é paralela a essa reta R aqui, ó, y igual a menos 3x menos 2. Repare que eu quero encontrar uma paralela a essa reta R aqui, tá? Eu quero encontrar uma reta paralela e que passe pela origem, tá bom? Bom, só para lembrar, se eu quero R paralela a S, então eu quero o coeficiente angular de uma igual ao da outra. Só que o coeficiente angular de R é esse cara aqui, ó, já está pronto. É menos 3. Tá bom? Então eu quero que as duas tenham o mesmo coeficiente angular, ou seja, menos 3. Tudo bem? Bom,
É claro que o ponto x0, y0 é a origem, né? 0, 0. E aí nós vamos usar novamente aí o ioiô M de Xoxô. Não se preocupem, dessa vez não vai ter os Minions cantando, não. Eu exagerei no último vídeo, hoje eu não vou colocar. Ah, mentira, vou sim. Voltando então, substituindo valores, y menos 0 vai ser igual então a menos 3 vezes x menos 0. Tá? Então, fazendo as multiplicações e desconsiderando esses zeros aqui, que eu escrevi só para deixar claro que eu substituí na fórmula, nós vamos ficar com y igual a menos 3x. Essa é a equação reduzida dessa reta. Tá? Da reta que é paralela a essa aqui. Né? Você repara que elas têm o mesmo coeficiente angular, só que essa aqui passa no menos 2, enquanto essa aqui passa onde? Na origem, que foi o que foi pedido. Ok? Bom, vamos para o segundo exemplo, que também é igualmente fácil. Pergunta então para que valores de k as retas de equações 3x mais 2y menos 1 igual a 0 e a reta S kx menos 3y mais 2 igual a 0. Primeiro, eu quero que elas sejam paralelas distintas. Para que isso aconteça, eu tenho que ter MR igual a MS e NR diferente de NS. Ou seja, eu quero o coeficiente angular de um igual da outra, mas os coeficientes lineares têm que ser diferentes. Bom, vamos lembrar então que na última aula nós mostramos que o coeficiente angular de uma reta na equação geral pode ser obtido fazendo menos A sobre B, né? Como no lugar de A nós temos 3 na reta R e no lugar de B nós temos 2, então menos 3 dividido por 2 é o coeficiente angular de R, que por acaso também vai ter que ser o coeficiente angular de S. Só que quando eu olho para a reta S, eu vejo no lugar do S um K. Perdão, no lugar de A, um K. E vejo no lugar de B um menos 3. Então, por isso que ficou assim, ó, menos K sobre menos 3. É claro que menos com menos dá mais, né? Então vai ficar apenas K sobre 3. E como eu quero os coeficientes angulares iguais, eu vou igualar esses dois valores aqui, ó. Tá? No caso aqui, só a parte de K sobre 3, tá bom? Vou igualar os dois e vou encontrar, fazendo aí uma multiplicação cruzada, né? 3 vezes 3 vai dar 9, menos 2K, né? E fazendo os isolamentos corretos aí, o K vai ser menos 9 sobre 2. Então, para que essas retas sejam paralelas, K vai ter que ser igual a menos 9 sobre 2. Bom, eu garanti então que MR seja igual a MS. Agora eu tenho que garantir que os coeficientes lineares NR e NS sejam diferentes. Então vamos lá. Quem vai ser o coeficiente angular de R então? Na última aula a gente viu que ele pode ser obtido fazendo menos C sobre B. Tá bom? Na reta R, quem é C então? Menos 1, né? E o B é 2. Então vamos ter menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Já na reta S, o coeficiente angular também vai ser, o coeficiente linear também vai ser menos C sobre B. Ou seja, um menos, né, lá da fórmula, 2 dividido por menos 3, tá? Menos e menos dá mais, vai dar só 2/3. Isso realmente aconteceu, né? Então, NR realmente foi diferente de NS. Então, agora que eu já garanti isso, eu posso afirmar que esta aqui é minha resposta, tá? Então, o K tem que ser igual a menos 9,5 para que as retas sejam paralelas distintas. Vamos para o item B desse mesmo exemplo. Bom, eu quero que essas mesmas duas equações, né, eu quero saber qual o valor de K que faz essas mesmas duas equações serem equações de retas concorrentes. Pessoal, eu agora preciso que MR seja diferente de MS. E olha só como a questão já está resolvida. Se para ter as retas paralelas o K tinha que ser igual a menos 9 sobre 2, então para que elas sejam concorrentes, basta que o K não seja menos 9 sobre 2. Está aqui a resposta e eu juro que é só isso. Vamos para um terceiro item C aqui, né?
Eu agora quero que essas duas retas sejam coincidentes. Para que isso aconteça, eu preciso ter coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares também iguais. No item A nós vimos que os coeficientes angulares vão ser iguais quando K for menos 9 sobre 2. E os coeficientes lineares vão ser iguais para valor nenhum, para ninguém. Não tem como nessa situação os coeficientes lineares serem iguais, tá? Eles já são diferentes entre si. Então, a verdade é que não existe nenhum K real que faça com que essas duas retas sejam coincidentes. Galera, é isso então. Refaça as questões, deixe sua dúvida, sua pergunta, seu comentário e até a próxima.